Aleluia. Acharam? Deuteronômio, capítulo 30, verso 15, diz assim: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Verso 19: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Amém? Amém. Deus, eis aí a tua palavra. E conforme nela está escrito, ó Deus, que ela não voltará vazia para ti, antes de fazer aquilo que apraz ao Senhor. Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, que esta palavra encontre os nossos corações, ó Deus Todo-Poderoso, e que nós possamos nos achegar mais a Ti, e sermos, ó Deus, aleluia, testemunhas fiéis do Senhor nesta terra. Nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos, e Tu sabes que contamos com a unção, a instrução, o mover do Teu Espírito. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem se assentar. Bom, o Senhor começa nos falando que Ele tem para cada homem, para cada mulher, propostas de escolhas, e Ele vira para o seu povo e diz: olha, hoje eu quero propor algo para você. Eu quero propor a vida e o bem. Eu quero te propor a vida e o bem, ou você também tem a escolha da morte e da maldição. Interessante que lá no verso 19 que nós lemos, o Senhor fala: olha, eu quero chamar por testemunhas os céus e a terra. Eu quero chamar a criação por testemunha, que eu estou lhe oferecendo, que eu estou te dando uma opção de você escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o interessante é que mesmo diante dessa escolha, o Senhor fala, Ele dá uma instrução: olha, eu sugiro para você, eu quero te propor que você escolha a vida. Eu quero te propor que você escolha a vida, mas está nas tuas mãos o poder dessa escolha. E não é diferente, queridos, desde essa palavra que foi proferida há 1400 anos aproximadamente antes de Cristo. Ela reverbera até hoje nos nossos dias. Eis que o Senhor propõe para nós todos os dias, entre a vida e o bem, entre a morte e a maldição. Mas Ele não nos deixa perdidos para fazer uma escolha. Ele nos aconselha, Ele diz: escolhe, pois, a vida. Aleluia. Escolhe, pois, a vida. Quando o Senhor traz essa proposta de bênção e maldição, no capítulo anterior de Deuteronômio, que é o capítulo 29, ele discorre muito bem sobre isso. Capítulo 28, na realidade, ele fala muito sobre o que é bênção e sobre o que é maldição. Então, nós vamos ler aqui, porque o texto é muito grande, nós vamos ler um pouco daquilo que é bênção. Porque aquilo que não for bênção, o contrário daquilo que é bênção, será maldição. Da mesma forma, daquilo que é o contrário de bem, será o mal. Amém? Então, quem trouxe aí, vamos abrir rapidamente, voltando aí um pouquinho os versículos, em Deuteronômio 28, está escrito assim, vamos ler a partir do verso 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra,
E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito você será ao entrar, e bendito você será ao sair. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Ele ferirá a eles diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem te jurado. Amém, queridos? E na frente fala mais sobre bênção. O Senhor fala lá na frente que a bênção do Senhor fará com que você empreste a muitos, mas que não será necessário você pedir emprestado. O Senhor diz que na bênção você será exaltado em tudo quanto você fizer. Então, se você está lá na sua escola, você está estudando, o Senhor trará bênção sobre você. Você será um estudante de boas notas. Você será um profissional diferenciado. O seu trabalho será um trabalho de excelência. E o Senhor te diz também que quando os inimigos se levantarem contra você, a bênção do Senhor vai te alcançar de forma tal que este mesmo inimigo vai para fora de ti, para longe de ti, por 7 caminhos. Seja que inimigo for que se levante contra a sua vida, seja o inimigo do desemprego, seja o inimigo da insônia, seja o inimigo da perseguição, seja o inimigo da enfermidade, seja o inimigo da depressão, da opressão, da falta de sucesso, da falta de autoestima, seja que inimigos for, a bênção do Senhor, uma vez chegando sobre a sua vida, ela prevalecerá. Por isso que o Senhor te diz, olha, nas opções da sua vida, escolhe, pois, o bem, escolhe, pois, a vida. Nas nossas tomadas de decisão. Aí ele fala lá no verso 19, que a gente leu. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus. Amém. Querido, toda escolha, ela tem uma consequência. Não existem escolhas sem consequência. Toda ela traz uma consequência. Se a bênção chega na nossa vida, aqueles que estão do nosso lado serão alcançados por essa bênção. Mas em compensação, quando o pecado domina sobre a minha vida, aqueles que estão ao meu redor serão alcançados pelo poder, pela consequência desse pecado. Dentro dessa escolha que o Senhor nos propõe, escolhe, pois, a vida, o Senhor diz, olha, ama ao Senhor teu Deus. Ama ao Senhor teu Deus. E lá em Marcos, no capítulo 12, verso 30, ele nos orienta que nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Então não é um amor de qualquer jeito, não é um amor, sem equilíbrio, sem entendimento, não. Esse amor que nós temos que buscar, crescer para Deus, ele tem que ser um amor vindo do coração. Vindo do coração. O coração fala, de intimidade. O coração fala do próprio amor. Que quando a gente quer falar de amor, a gente desenha logo o coraçãozinho. Porque é a referência de amor. Então nós temos que amar esse Deus poderoso que nos propõe a vida com muito amor. Nós temos que amá-lo de toda a nossa alma. O que a alma fala? A alma fala de sentimentos, a alma fala de desejos, de vontade,
Sabe, a alma fala da mente, a alma fala de conhecimento. Então nós temos que amar a Deus com a nossa alma, com os nossos sentimentos. Nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, querido. E quando o Senhor fala, ó, vamos amar a Deus com toda essa força, ela fala de uma firmeza, uma inteireza de coração, sabe? Ela fala de você ser forte, fala do poder da realização. É com essa mesma força que nós temos que amar ao Senhor, que nos faz perseverar diante das circunstâncias mais adversas. Eu amo ao meu Senhor. Eu amo ao meu amado me ama. Essa fortaleza, esse amor, sabe, que não vai fazer com que um pedido não atendido, uma oração não respondida, sabe, vai desfalecer você. Não. Porque o amor, ele está acima disso, ele está acima de respostas. Porque é igual aquela canção que nós cantamos, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Então o nosso amor por ele independe das respostas que nós desejamos ouvir da parte de Deus. O nosso amor, ele tem que ser um amor firme, um amor de entendimento, um amor equilibrado, um amor, sabe, baseado no conhecimento da palavra de Deus, do relacionamento com Deus, sabendo aquilo que ele é para nós. Porque nós temos que viver, cada um de nós, queridos, nós temos que viver a experiência de Jó. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje, depois de todas essas experiências, os meus olhos o veem. É isso, é esse amor que nós precisamos, sabe, nutrir pelo nosso Deus. E nós não podemos amar aquele que nós não conhecemos, amém? Para ter amor tem que ter conhecimento, tem que ter relacionamento, tem que andar junto. E isso Deus espera de nós. E se nós o amarmos, nós vamos buscar andar neste caminho, o caminho do amor, o caminho do relacionamento com Deus e sua palavra. Amém? E ele continua falando, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Dando ouvidos à sua voz. Então, para isso acontecer, primeiro eu tenho que parar, prestar atenção e ouvir a voz do Senhor. Como a pastora sempre prega aqui, nós estamos vivendo um momento no mundo de muitas vozes. Muitas vozes. Tem muitos fundamentos sendo levantados nesta geração. Mas, queridos, o fundamento já foi dado e não há outro, no qual nós precisamos estar edificados. E o fundamento é Jesus, o fundamento é a palavra de Deus, o fundamento é o próprio Deus e não há outro. Então nós temos que estar com os nossos ouvidos abertos, nós temos que parar e ouvir Deus, conhecer a voz de Deus, ter essa sensibilidade para receber a orientação, o conselho de Deus, atender a que essa voz quer nos dizer, considerar o que esta voz está nos dizendo, porque também não adianta nada a gente ouvir a Deus e não se atentar para a orientação que Ele está dando. Por isso que Ele fala, olha, eu coloco diante de você a vida e a morte, escolhe a vida, mas você precisa ouvir as opções. Senhor, eu escolho a vida, obedecendo a sua voz. E aí nós temos, dentro desse contexto, nós temos uma ação, nós temos um verbo, obedecer. E dentro desse contexto de obedecer, nem sempre é muito fácil. Não é fácil obedecer muitas vezes.
A gente numa relação com os nossos filhos, muitas vezes, na relação de trabalho, né? Às vezes é difícil obedecer. Mas o Senhor está dizendo, olha, você vai amar ao Senhor e você vai ouvir a voz do Senhor. E essa voz que você ouvir, você vai obedecer. E a palavra obedecer é uma palavra que vem do latim, que quer dizer escutar com atenção. Sabe, você tem que escutar com atenção para que você possa ouvir os comandos dados, você possa ouvir, sabe, aquilo que o Senhor quer dizer. Porque o Senhor nos fala, querido, de muitas formas, de muitas maneiras. O Senhor nos fala pela palavra, o Senhor nos fala através de um conselho, o Senhor nos fala através de uma música, o Senhor nos fala através de um sonho, de uma visão, de uma revelação, o Senhor nos fala através de uma palavra profética. Mas quando toda essa palavra chegar a você, você tem que estar alicerçado nesta palavra, que é para você ter a diligência e o conhecimento de discernir aquilo que você está recebendo. A palavra do Senhor diz que para o Senhor agrada mais o obedecer do que o sacrificar. Então, nós temos que obedecer. Temos que obedecer. Aleluia. Ouvindo a voz do Senhor e obedecendo ao Senhor. E aí ele fala, se achegando a Ele. Se achegando a Ele. Se achegar. Precisa ter uma atitude da sua parte, que é se achegar a Deus, que é buscar ao Senhor. Queridos, Deus é vivo e poderoso, amém? Ele está presente no mundo, porque Ele fez o mundo e todos os que nele habitam, e é Ele mesmo que sustenta os fundamentos desta terra pela sua poderosa destra. Mas cabe a cada um de nós buscar o conhecimento deste Deus. Essa é uma ação, uma atitude que nós precisamos ter. Buscar conhecer a Deus. Porque no primeiro momento Ele se revela através da sua própria criação. Ele se revela porque como você olha tudo isso sem direcionar, sem reconhecer um Deus poderoso por detrás de tudo isso. Mas o Senhor quer se revelar a cada um de nós. E Ele fala que os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam. Então nós temos que buscar a Deus. E buscar a Deus nada mais é do que você tirar tempo das coisas que envolvem Deus. E o que é que envolve Deus? A sua palavra. Não tem outra forma de se conhecer Deus a não ser pela sua palavra. Então nós precisamos estar imergidos nessa palavra. Precisamos conhecer esta palavra. Precisamos tirar tempo com a palavra. Precisamos tirar tempo para Deus na oração, na palavra, na adoração. Amém? Temos que nos apegar a esse Deus tão maravilhoso. Porque Ele diz que quando eu fizer tudo isso, Ele vai se manifestar, porque Ele mesmo é a nossa vida. E Ele nos prolongará os dias sobre a terra. Por quê, querido? Primeiro porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, está escrito. Amém? E Deus quer prolongar os nossos dias para que nós possamos sempre apregoar o ano aceitável do Senhor. Apregoar esta palavra de redenção, de salvação, de perdão de pecados, sabe, de restauração, de novidade de vida. Proclamar que aos homens que há necessidade de se nascer de novo da água e da palavra. Amém? Aleluia. Haverá prolongamentos de dias, o Senhor diz.
Aí ele fala: pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou dar aos teus pais. Isso fala de promessa. Oh, aleluia, queridos. Quando a gente escolhe o caminho da vida, quando a gente escolhe o caminho do amor ao Senhor, quando a gente escolhe ouvir a sua voz, quando a gente escolhe obedecer esta voz, quando a gente escolhe entrar neste mover de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, as promessas do Senhor virão e nos alcançarão. Porque a bênção está escrito, nós lemos lá no capítulo 28, estas bênçãos virão e te alcançarão. As promessas estabelecidas por Deus serão cumpridas na sua vida. Só que nós precisamos tirar tempo para nos envolver com o reino de Deus. Precisamos tirar tempo para nos envolver com as coisas de Deus. Porque senão a gente acorda, trabalha, chega em casa, cuida de filho, cuida de marido, está tão cansado, deita e dorme. No dia seguinte é da mesma forma. E cadê o nosso tempo para as coisas de Deus? Cadê o nosso tempo para o relacionamento com Deus e a sua palavra? E quando nós fazemos a opção pela vida, esse caminho precisa ser trilhado, porque ninguém se engane. Não adianta você falar: eu sou de Deus, eu estou em Deus, se os frutos da sua vida não dizem isso. Porque está escrito que nós conhecemos as árvores pelo fruto que ela produz. Amém? Amém. E são esses frutos que dão testemunho da árvore. Aleluia. Então o Senhor diz: escolhe, pois, a vida. E isso é interessante, queridos, que essa palavra, igual eu falei aqui, ela foi dita 1400 anos antes de Jesus Cristo. E quando o profeta Jeremias foi levantado também a favor da proclamação da palavra de Deus, é interessante que Jeremias fala a mesma palavra. Deus levanta Jeremias para, alertar o povo a respeito das escolhas que eles estavam fazendo. Então eu quero que você abra aí comigo em Jeremias. Aleluia. Jeremias capítulo 21, verso 8. O livro de Jeremias foi escrito aproximadamente entre 626 e 526 antes de Cristo. Isso dá mais ou menos 800 anos antes do livro de Deuteronômio que nós lemos. É. 21, verso 8 diz: e a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Novamente o Senhor traz um alerta, porque não adianta você dizer que escolhe a vida se as obras, o fruto que você produz não é coerente a essa vida que você escolheu. Mas aí acontece um fato lindo e maravilhoso. 1370 anos depois dessa palavra de Jeremias, Jesus se revela ao mundo. Ele se revela e ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos repetir? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus está falando para você: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, Jesus. Porque se não tem Jesus, não tem vida em si mesmo. Porque sem Jesus não há vida eterna. Porque sem Jesus não há abundância de vida, queridos. Não tem como. Ele é a base, ele é a fonte de tudo isso. É Jesus. E
lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 6, ele diz, olha, uma vez você conhecendo, tendo essa revelação de Jesus, anda nele. Recebe ele, anda nele. Por isso que muitas vezes a gente tem esse costume de dizer, né? Ó, quem quer receber Jesus, né? Levante a sua mão. Por quê? Porque esse andar com Deus depende de uma decisão que você tem que tomar. Eu decido andar com Jesus e a sua palavra. Uma vez recebido, vamos andar em Jesus, porque nele está a vida. E é interessante aqui no caminhar de Jesus, sabe, lá João diz, olha, a luz que é a vida veio ao mundo, mas os homens optaram pelas trevas. Assim como a vida e a morte está diante de nós, queridos, a cada dia, para nós tomarmos a decisão do que nós queremos, não foi diferente, não é diferente hoje, porque Jesus é a luz do mundo, Jesus veio ao mundo, mas está escrito que muitos amaram as trevas, muitos preferiram as trevas, muitos preferiram o erro. As nossas escolhas, Jesus está muito próximo, Jesus está aí perto, mas a gente tem que fazer, sabe, querer esse caminho. Lá em Isaías, versículo 30, verso 21, Isaías proclama, este é o caminho, andai por ele. Existe um caminho que a gente quer te mostrar, existe um caminho que seu Pai te mostra para você andar. E a própria palavra incita, olha, este é o caminho, andai por ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, andai nele, andai em Jesus. Andai em Jesus. E andar em Jesus, querido, significa renúncia. Significa renúncia. Significa nós deixarmos de fazer a nossa vontade. De renunciarmos à nossa vontade, renunciarmos à carne, à concupiscência dos nossos olhos, à vontade dos nossos olhos, por um bem maior, por um reino, por uma intimidade com Deus, por uma vida eterna com Deus. Amém? Amém. Aleluia. Dentro desta opção de vida que a gente faz, muitas coisas nos são agregadas. Nós podemos, através da bênção, alcançar muitas coisas. Através dessa fonte inesgotável, a gente pode, sabe, suprir muitas coisas. Mas eu quero falar de 3 coisas que fazer opção pela vida, andar por este caminho nos proporciona. Quando nós fazemos opção pela vida, queridos, Deus cuida da nossa alma. E eu falei aqui, a alma é que cuida dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa vontade. Temos a nossa mente como sede dela. Mas quando nós fazemos opção pela vida, Deus guarda a nossa alma. Isso significa que quando você está fragilizado emocionalmente, Deus te socorre. Deus te traz uma fortaleza. Que quando você está abatido na sua alma, sabe, você está derrotado emocionalmente, cansado emocionalmente, o Senhor é aquele que te rejuvenesce, é aquele que te fortalece, é aquele, sabe, que te dá forças, que muitas vezes você não sabia onde buscar. Lá no Salmo 121, a palavra do Senhor diz que o Senhor guardará a sua alma, vai guardar suas emoções, os seus sentimentos. Porque quantas vezes, queridos, são aqueles que se levantam para te fazer chorar, para nos fazer chorar, que se levantam para nos humilhar, para nos afrontar, para nos perseguir, e a nossa alma fica abatida, a nossa alma fica, sabe, entristecida.
Mas o salmista fala: por que te abates, ó minha alma? Espera mais um pouco. Espera mais um pouco, porque o Senhor é o teu socorro. Então, quando fazemos a opção pela vida, tenhamos a certeza que o Senhor vai cuidar da nossa alma. E por causa disso, a depressão não vai prevalecer na nossa vida. A opressão não vai prevalecer na nossa vida. O desânimo não vai prevalecer. Porque Deus cuida. No momento da vida que você se sentir rejeitado, porque todo mundo passa por processo de rejeição. Isso faz parte da vida. Mas naquele momento, o Senhor é contigo para te fortalecer e te dizer, sabe, que existe um plano maior para você. Existe um sonho, sabe, que você pode sonhar em Deus e que você pode executar. Quando infligirem sobre você, sabe, querer te diminuir, querer, sabe, te afrontar, dizer que você não pode, que você é isso, que você é aquilo, você vai se lembrar quem é o teu Deus, que o teu Deus é grande, que o teu Deus é poderoso, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você pede. E Ele vai sempre cuidar da sua alma, querido. Quantos são os adolescentes, os jovens, às vezes até homens maduros, homens que eu quero dizer mulheres também, sabe, cometendo suicídio, porque o peso na alma foi tão grande que eles não tiveram de buscar socorro. Mas quando você faz a opção pela vida, no momento que você precisar, vai estar ali de fácil acesso para você. O poder de Deus, a graça de Deus, a fortaleza de Deus, vai estar tudo disponível para você. Mas faça a escolha pela vida. Quando você faz a escolha pela vida, como eu já falei aqui, você tem vitória sobre os seus inimigos. Lá em Samuel 22:4 ele diz que quando, sabe, os inimigos vêm, o Senhor estende a sua mão e nos dá salvação sobre os nossos inimigos. E mais do que isso, sabe, Ele nos fortalece de tal forma que aquele inimigo que veio contra nós, nós é que vamos contra eles. E nós não voltaremos até que nós tenhamos dado cabo deles. Isso significa, queridos, que aquele, sabe, que te viu chorando, que te viu desanimado, muitas vezes sofrendo uma perda, e te afronta perguntando onde está o teu Deus, essa mesma pessoa vai ver você glorificando a Deus por bênçãos maiores recebidas. Ele verá o poder de Deus a seu favor. Ele vai ver que você é perseverante, que você não desiste, que você está alicerçado na rocha, no fundamento da verdade. Aleluia, Jesus. Quando você escolhe a vida, Deus propõe para você um caminho sobremodo excelente. Eu quero que você abra comigo aí 1 Coríntios 12:31. Aleluia, glória a Jesus. Ele está falando aqui dos dons do Espírito Santo, mas ele fala assim, 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O caminho que Deus tem para mim e para você é um caminho de excelência. Esse caminho de excelência a gente só vai encontrar em Jesus, porque Jesus é a vida, Ele é o caminho e Ele é a verdade. Então, desde sempre existe um eco, uma palavra para nós: escolhe, pois, a vida. E o interessante, queridos, é que quando o Senhor fala, olha, eu te proponho esse caminho da vida e da morte,
fisicamente a gente continua vivendo. Eu te proponho hoje o caminho da vida e da morte. Se você não fazer escolha pela vida, automaticamente você está escolhendo o caminho de morte. Só que naquele momento, você não vai morrer fisicamente, você não vai morrer literalmente. Mas você vai morrer espiritualmente, você vai se enfraquecer emocionalmente, você não vai viver um caminho de sobremodo excelente, e você não vai ter a maior recompensa da escolha da vida, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Quando você morrer. Escolhe, pois, a vida. Porque quando você escolhe a vida aqui neste mundo, você está fazendo a escolha pela vida depois que você morrer fisicamente. Porque você está fazendo a escolha pela vida eterna com Cristo Jesus. E depois que a gente morre, não tem como fazer escolhas. E ninguém sabe o dia, né? Hoje a gente estava conversando com a prima justamente sobre isso. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Por isso, enquanto temos vida, temos que fazer as escolhas. Escolhamos, pois, a vida. E nesse caminho sobremodo excelente, eu quero compartilhar com você aqui até um trechinho de uma canção de Aline Barros. Quando ela fala, Senhor, me quebranta. E ela fala, Senhor, eu quero ser o farol que brilha à noite. Farol que brilha à noite. O que é esse farol? Farol é uma luz que se destaca à noite, muito usada nos mares para dar direção para os navios. Quando um navio vê um farol, ele sabe, ali tem terra seca. Ali eu posso ir para ali, porque ali eu vou achar refúgio, ali eu vou achar segurança. Quando eles estão rodeados em trevas, querido, dentro do mar, e olha e vê um farol, a luz se destaca, e a partir dali ele tem um direcionamento para onde ele deve ir. Aleluia. Isso é caminho sobremodo excelente. Porque a luz do farol vai dissipar as trevas, vai trazer um direcionamento, como eu já falei, vai trazer um escape. Porque muitas vezes quando você está no naufrágio, você não tem para onde ir, você vê aquele farol, você sabe, ali é terra seca, então eu posso ir para ali. Ali é um escape, que você tem a opção de acessar, te traz essa direção. Ponte sobre as águas, querido. Oh, glória! Ponte é algo que te liga a novos caminhos, a novas possibilidades, as novas opções, a novas perspectivas. É um novo acesso. Quando a gente faz a opção pela vida, quando a gente, busca esse caminho sobremodo excelente, Deus só nos permite, não só nos permite andar por esta ponte, mas como ser ponte na vida das pessoas. Porque nós somos levantados para isso, amém? Apregoar o ano aceitável do Senhor. Muitas vezes você vai ser levantado como farol para a vida das pessoas. Porque às vezes você tem um colega, um amigo que está totalmente desesperado, sem saber para onde ir. E você se levanta como luz a favor da vida dele, para trazer uma direção, para trazer uma oração, para trazer um conselho. E ela fala, abrigo no deserto. Deserto é lugar mega quente de dia e mega gelado de noite. Então, quando você tem um abrigo no deserto, você tem um lugar de proteção. Você tem um lugar onde você vai ter segurança, que você vai poder descansar, que você vai poder renovar as suas forças. Oh, aleluia! Neste caminho sobremodo excelente, querido, você vai ter condição de ser e de ter um abrigo no deserto. Porque a proposta de Deus para nós vai ser sempre essa. Para nós
e para os outros. Ele vai nos permitir andar por este caminho e vai querer, através das nossas vidas, levar outros a este caminho. Amém? Como flecha que acerta o alvo. Oh, aleluia! Isso fala de foco. Fala de você estar treinando para alcançar esse objetivo. Fala de você não se distrair. Fala de você ter equilíbrio para você mirar direitinho a flecha. De você ser forte, ter fortaleza. Saber onde você quer chegar. E não se desviar, sabe, com as vozes do mundo. Se você... Eu tenho uma amiga que tem uma sobrinha que todo dia ela saía para o colégio, mas quando chegou no final do ano ela foi reprovada por falta. Olha a falta de foco. Ela saía para o colégio e não chegava lá. E porque faltou esse foco, ela foi prejudicada. Ela perdeu um ano da vida dela. Perdeu um ano de esforço, perdeu tempo, perdeu tudo. Por quê? Porque ela não focou. Porque ela se permitiu ouvir as vozes. Quando a gente faz a opção do caminho de excelência, pelo Espírito Santo de Deus, a gente vai poder alcançar essas grandezas. Sabe, ser a flecha que acerta verdadeiramente o alvo. A gente não vai perder tempo, não vai se desviar do foco. O que nós queremos ser quando crescer? Que profissão nós queremos seguir? O Senhor é poderoso para dar o bem que nós desejamos. Mas muitas vezes esse desejo, esse bem que nós desejamos, ele não é claro. Então a gente fica desfocado. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós foco, força, equilíbrio, vitória. Amém? Nesse caminho de excelência, você tem que lembrar que sempre que você precisar, Deus terá um farol para servir de direção para você. Ele vai ser a ponte que vai te levar a caminhos sobremodos excelentes, caminhos de oportunidades, de coisas novas, que até então você não conhecia, que Ele pode se manifestar como um abrigo no deserto para você descansar, para você ter segurança, para você renovar as forças, e para você focar naquilo que verdadeiramente produz vida. Ele tem isso para nós e quer que nós sejamos isso a favor da vida das pessoas. Amém? Porque Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Nesse caminho de sobremodo excelente, queridos, não há outra forma de alcançar esse caminho e andar neste caminho se não for por Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E quando nós nos propusemos andar por este caminho, a gente tem que entender, por isso que eu falei lá atrás, que muitas vezes obedecer não é fácil. Porque neste caminho, é um caminho de perdão, é um caminho de perseverança, é um caminho de fé, que muitas vezes ela é afrontada, né, com a velha pergunta: onde está o teu Deus? Mas é um caminho de benignidade, é um caminho de bondade, é um caminho pelo qual você não pode se deixar vencer pelo mal, mas você tem que vencer o mal pelo bem. E como isso muitas vezes é difícil, né? Porque a primeira reação da gente é devolver na mesma medida. É voltar lá, né, nos primórdios da lei.
né? E fazer a vingança com as nossas próprias forças. Mas esse caminho é um caminho excelente, é um caminho diferente. E é um caminho onde nós temos que vencer o mal com o bem. Porque essa bondade, essa semente plantada, ela vai frutificar. E se ela frutifica, a gente vai colher os frutos dela, amém? Nós plantamos os frutos e colhemos as sementes. Então não se deixe vencer o mal por o bem, mas permanece firme na oração, na liberalidade, sabe, na oferta do seu tempo, da sua vida, dos seus sonhos. Compartilha a sua vida com Deus. Esses dias eu falava com uma colega de trabalho, envolve Deus na sua vida. Você precisa envolver Deus na sua vida. Nós não podemos ter um Deus que está lá em cima e nós aqui, queridos, não é assim. Deus quer uma relação de intimidade, Deus quer uma relação, sabe, de amor conosco. E eu quero terminar essa pregação fazendo um alerta, né, à igreja. Vamos abrir lá em 2ª Epístola de Timóteo. Aleluia. Amém? Se nós fomos alertados hoje a fazer a opção pela vida, eu quero discorrer com você aqui os versículos da palavra de Deus para que você possa entender e olhar o que está diante de você, para você fazer a opção. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites dos amigos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, quando você tiver diante de você as escolhas, lembra disso, porque tudo isso aqui é caminho de morte. Traição, soberba, sabe, a gente ser amante de nós mesmos, fazendo só aquilo que nós queremos, da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer, não dando opção, sabe, não dando a oportunidade de Deus trabalhar na nossa vida. E é isso o mundo de hoje. Esse é o mundo de hoje. Então, quando a gente faz a opção pela vida, a gente nega as obras da carne. Amém? Amém. A gente nega as obras da carne. A gente nega a bebedeira, a gente nega os vícios, a gente nega tantas outras coisas, a idolatria, a feitiçaria, a gente nega a maldição. Por quê? Porque nós fazemos a opção pela vida. E lembra que isso vai estar sempre, sempre diante de nós. Todos os dias, querido, a gente vai fazer a opção por aquilo que pode gerar vida ou aquilo que pode gerar morte para nós.
Então, que pela graça do Senhor, nós possamos sempre fazer a opção, a escolha pela vida. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé.